vocês como o livro de Números 11 me deu um exemplo maravilhoso e me ensinou lições importantes que eu vou levar para mim e você também vai me dar razão e vai levar também para ti. Mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe, curta e deixe o seu comentário. Bem, aqui tenho a minha Bíblia, é linda, muito linda, né? Tenho a minha Bíblia, Almeida Ferreira atualizada, letra gigante. Então, dentro da Bíblia temos muitos textos importantes, impactantes e textos esses que fazem toda a diferença do nosso dia a dia. Mas, então, hoje eu estava meditando no livro de Números 11 e achei a história muito impactante também e decidi compartilhar convosco lições que essa história me ensinou. Bem, a história aqui no livro de Números 11, vamos abrir a nossa Bíblia, aqui no livro de Números 11, ela vem nos falar exatamente da murmuração do povo lá no deserto. Da murmuração do povo, mas dessa vez não foi porque não tinham água, não foi porque não tinham comida, mas dessa vez foi porque eles não estavam aprendendo a agradecer. Sim, eu digo isso porque o povo murmurou mais uma vez lá em Números 11, né, lá no deserto. Eles não murmuraram porque não tinham comida, porque não tinham água, porque não tinham aonde ficar. Eles murmuraram porque não sabiam agradecer, aproveitar e não sabiam enxergar o Deus maravilhoso que estava acompanhando eles. Porque nós tivemos no livro de Números 11, 10, né, nesse caso que é lá mais para trás, nós vamos dar conta que a presença do Senhor estava sempre na vida do povo de Israel. Presente mesmo, muitas vezes em nuvem, outras vezes na coluna de fogo. Então, Números 11, ela me traz muitas lições e hoje eu fiquei assim a ler. Nossa, eu costumo ler, né? Eu às vezes leio a Bíblia. Mas assim, me focar. O que quer exatamente falar para mim? E foi quando eu fiquei assim a ler e fiquei assim, nossa, é verdade. Muitas vezes o Senhor abre portas para nós, muitas vezes o Senhor nos livra de muitas coisas que não nos fariam bem, pessoas que não fazem toda a diferença na nossa vida, Ele permite que essas pessoas saiam. Muitas vezes Deus permite que desafios aconteçam nas nossas vidas, não porque quer nos matar, mas sim porque quer nos fazer entender que Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe, Ele nos cuida como devemos ser cuidados. Aqui no livro de Números 11, nós vamos ver que o povo de Israel murmurou porque sentiu saudade do Egito, porque sentiu saudade da carne e do peixe que eles tinham lá no Egito, das comidas saborosas, né? Nesse momento, qual é a coisa que te faz murmurar contra Deus? Gente, o povo de Israel murmurou porque tinha saudade da carne, do peixe e dos legumes que lá tinham, lá no Egito, o pepino, não sei o que, muitas outras coisas que aqui o livro de Números 11 veio aqui falar. E devemos ter cuidado, sim. Com esse texto, eu pude entender que é necessário ter cuidado com as lamúrias, é necessário ter cuidado com as lamentações, porque nós vemos que nesse texto o povo não conseguia ser grato e não estava enxergando o poder maravilhoso de Deus. Muitas vezes nas nossas vidas também, somos pessoas que só agradecemos quando tudo vai bem. Quando tudo está bem, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Mas quando as coisas não vão bem, quem é esse Deus? Quem não sei o quê? Por que tudo isso tem que acontecer comigo? Olha, Deus nunca foi inocente de tudo aquilo que acontece na tua vida. Não importa quantas vezes você chore, Deus não é inocente. Deus não deixa nem sequer uma lágrima tua cair sem Ele saber. Tal como o Senhor conhece cada fio dos nossos cabelos, também Ele sabe todas as situações que nos envolvem, todas as situações que nos deixam para baixo. Então, o texto de Números 11 vem
detalhadamente falar de que o povo reclamou, o povo murmurou por conta da falta de peixe, de carne e de muitas outras coisas. E nós, se não termos cuidado, também vamos nos perder por conta da glutonaria e de muitos outros vícios que nos prendem. Porque às vezes Deus já nos livrou, já nos preparou para uma grande coisa, mas como temos sempre a saudade de errar, como temos sempre a saudade de fazer aquilo que não é certo, vamos logo já pensar, não, mas acho que lá estava bom. Eu tenho saudade daquele tempo que eu ia nas baladas. Eu tenho saudade daquele tempo que eu só pegava para ficar com os rapazes. Eu tenho saudade. Não é bem assim. Quando Deus te livra, agradeça. Quando Deus te tira num lugar, é porque Ele sabe que vai te colocar num lugar melhor e num lugar bem melhor mesmo. Mas não, né? Não. É mais fácil reclamar do que agradecer. É mais fácil olhar para Deus e falar crucifica-o, né? Porque não é aquilo que nós queremos, não é a nossa vontade, não é tudo. E não conseguimos nem sequer compreender aquilo que realmente Deus quer passar para nós. E assim, olhando bem no texto, depois da ira do Senhor se acender, né? Se acender contra o povo por terem reclamado de tal maneira, porque olha, Deus não fez o povo passar fome, ele providenciava maná. E o povo reclamou como se não tivesse comido nada, como se não tivesse tido nada. Quantas vezes reclamamos também de saco cheio, né? Quantas vezes temos um prato de comida, mas ainda assim estamos a reclamar, não, mas eu não queria comer isso, eu queria comer aquilo. Mas tem gente lá fora clamando por só um prato, só um pouco de comida. Mas nós temos, né? Temos o mata-bicho, temos o almoço, temos o jantar, mas ainda assim temos a coragem de reclamar, falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê. Enquanto o outro só fala assim, Deus, por favor, se aparecer só um prato de comida, para mim isso basta. É necessário ter essa gratidão, é necessário reconhecer o poder de Deus até esse ponto. Mas eu depois fiquei assim a ver, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e porque eles estavam a reclamar. Mas essa parte aqui do versículo 23, nesse caso, se olharem bem, é o verso 23, me chamou muita atenção. Por quê? Porque nesse texto, vou ler para vocês, se não bem. Nesse versículo, o Senhor diz a Moisés: porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Bem, Deus falou para Moisés que o povo comeria carne até sair nas entranhas. O povo comeria carne dia e noite até sair das suas entranhas. Mas Moisés perguntou, né? Por acaso eles degolariam todos os seus animais que eles tinham? Por acaso seria suficiente, né? Porque aí nós vemos que Moisés estava perguntando, não, mas como assim? Será que eles vão degolar o rebanho deles todo para comerem carne dia e noite durante um mês? Bem, Deus estava ali falando que não é isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a capacidade, a mente tão pequena, pensamos tão pequeno mesmo, que não conseguimos enxergar como Deus é maravilhoso. E eu, quando Deus diz assim, por acaso a mão do Senhor se encurtou, nossa, que texto! Por acaso a mão do Senhor se encurtou? Não se encurtou. E nunca vai se encurtar. Isso me deu assim um alívio, me deu assim uma paz interior, me deu assim um tipo, realmente eu também às vezes erro, sim, realmente eu também às vezes erro por pensar que eu consigo, eu posso, eu quero fazer, eu faço, mas não é bem assim. A mão do Senhor nunca se encurta. Tudo aquilo que você precisa, se pedires com fé, Ele te dá. Tudo aquilo que você almeja, se você pedir com fé, Ele te dá também, né? Então, com esse texto eu pude entender que, para além do poder de Deus ser infinito para nossas vidas, para além do poder de Deus ser um poder incrível nas nossas vidas, devemos sim agradecer e devemos pensar sempre assim. Mas tudo que nós precisarmos, Deus tem como nos dar e como fazer. Porque afinal de contas a mão dele não é curta, a mão dele
não está proibida de alcançar lugares, coisas, pessoas. A mão dele não está sem ação, né, na tua vida. Então não precisas o tempo todo, não, deixa assim, não consigo. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então você também não pode se colocar na posição do isso é impossível. É impossível para ti porque você é pessoa de pequena fé. Mas para Deus é tudo maravilhoso, é tudo incrível e tudo acontece quando Ele quer e aceita. Então saibamos agradecer, saibamos aproveitar a vontade de Deus, saibamos viver o extraordinário de Deus, porque afinal de contas Deus é mesmo extraordinário. É isso que eu queria falar para vocês. Então, com essa lição com esse texto eu pude entender que a ingratidão nos faz perder grandes coisas que Deus tem preparado para nós. A ingratidão nos faz perder muita coisa. Muita coisa, eu podia até falar mais, mas é sobre isso. Devemos sim prestar atenção, devemos ser gratos e devemos buscar Deus com sabedoria e prudência. Beijão!